Olá, pessoal, tudo bem? Estamos no ar com Mentes Forenses, mais um episódio do podcast Vida Mental. Hoje estamos aqui com a ilustre doutora Elise Trindade. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Marcos? Tudo ótimo, que bom. Para o pessoal de casa que está assistindo a gente, doutora Elise Trindade é psicóloga jurídica e trabalha junto com a gente aqui na Vida Mental. Hoje a gente vai conhecer a doutora aqui nos seus mínimos detalhes aqui. Obrigada, Marcos. Obrigada aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, da minha carreira e do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na Vida Mental. Legal. Vamos começar, doutora, sabendo um pouquinho por que a doutora entrou na psicologia, como que foi essa introdução da tua carreira na psicologia, estudo? Então, Marcos, na verdade, a minha história é bem, assim, óbvia, né? Porque o meu pai é psicólogo, né? A minha mãe é psicanalista, o meu pai era formado em Direito, inicialmente foi procurador de Justiça e depois fez Psicologia. Então, eu digo que eu já nasci filha ali da Psicologia Jurídica, né? Então, eu já tinha, né, de criação, a Psicologia muito na minha história mesmo. A minha mãe até conta uma história engraçada, que como a minha mãe era psicanalista e meu pai era psicólogo, às vezes no almoço de casa, né, eles sempre comentavam alguma coisa do trabalho, como é que tinha ido. E que nessa época, o meu irmão e eu, em vez da gente se xingar, assim, coisa de irmão, sabe? Ah, seu bobo, seu chato. Ele dizia assim, tu é uma histérica. E eu dizia assim, ah, e tu é um nótico obsessivo, o que era um neurótico obsessivo. Então, na verdade, a psicologia, ela estava, né, dentro da minha casa. Eu, né, sempre tive ali a minha madrasta, depois era psicóloga, né? Então, para mim era muito natural esse meio da psicologia. E tudo, quando eu me formei, tudo que eu não queria era fazer psicologia. Então, no primeiro momento, eu até fiz o meu vestibular para jornalismo, né? Antes de acabar, quando estava no segundo grau, eu fiz vestibular para jornalismo. E daí, acabei passando para jornalismo antes mesmo de concluir. Mas daí, quando finalmente, né, era a vez lá de fazer o vestibular, chegou na hora e eu disse, não é psicologia, não adianta. Quem é que eu tô querendo Tá no enganar, sangue, né? né? Quem é que eu tô querendo enganar? E daí, fui para psicologia, né? Então, decidi, de fato, fazer a psicologia e acabei me apaixonando e hoje, né, eu digo assim, é o que eu realmente me identifico, claro, com o direito mais ainda, então essa relação entre a psicologia e o direito que veio depois, né, veio num segundo momento, mas é aquilo, tava meio claro pra mim, né, tentei ainda negar essa ideia, acho o jornalismo ainda, né, muito bom, mas acho que até tem essa questão da comunicação, da investigação, então no fundo também fui pra uma área aí, né, da psicologia que também tem um quê investigativo, um quê jornalístico, de certa E forma. aproveitando o gancho, a psicologia jurídica, como que surgiu a ideia de jurídica? O seu pai também era, né? Então, o meu pai é uma referência em psicologia jurídica hoje no Brasil, né? Então, o professor Jorge Trindade tem vários livros e eu desde pequena ia assistir as aulas com ele na faculdade, sempre gostei muito de estudar, então ia muito para as aulas com ele já naquela época, né? Mas o meu início não era na psicologia jurídica, eu era da avaliação psicológica. Então, assim, eu comecei, né? Eu sabia que eu não queria clínica e num primeiro momento eu até achava que eu queria ir para hospitalar. Então, eu comecei muito a trabalhar na questão da avaliação com os psicodiagnósticos e comecei a amar teste. Daí, quando eu tive as primeiras aulas de teste, eu fui trabalhar no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, com a Natália Kapczynski, que foi minha primeira supervisora, uma pessoa que até hoje eu tenho o maior carinho, me ensinou muito, me ensinou tudo que eu sei de testagem, assim. E lá com os testes é que eu comecei, então, a entender como é que funcionava. Entender que a gente tem essa ideia, né, que me incomodava um pouco na psicologia, Marcos, de que a psicologia é muito subjetiva, a psicologia 2 mais 2 é amarelo, sabe? Aquela coisa assim de a gente não ter objetividade. E até a crítica que a gente tinha sobre isso, a psicologia, né? Ou seja, que a psicologia não é bem ciência, é uma ciência, mas é uma ciência, né, um pouco objetiva. E isso me incomodava um pouco naquela coisa, né, de estudante, dizia, não, mas dá para provar algumas coisas aqui, né? Eu não quero estar linkada a essa questão da subjetividade. E daí, quando eu conheci os testes, eu comecei a dizer, não, mas olha aqui a gente tem, né, matemática, a gente tem estatística, a gente tem... Comecei com os testes de QI, comecei com os testes de personalidade e comecei a entender que ali tinha todo um campo
que era um campo matemático, científico, e isso me fez me apaixonar muito, né? Sim. É uma coisa que a gente nem sempre tem na faculdade também, a questão das testagens. É pouco acesso, tem pouquíssimo acesso, na verdade. E eu comecei a comprar, comecei a investir, comecei a ter muita vontade em fazer um acervo. Então, eu digo assim, eu tenho muitos testes, porque eu pedia presente de Natal. Me perguntavam, o que tu quer Natal? Eu me lembro, eu tava no segundo ano da faculdade, logo que eu descobri os testes, e me perguntaram, o que tu quer? Era amigo secreto, né? O que tu quer? E eu disse, eu quero um teste psicológico. Como assim, né? Como que é que vai sair? E a pessoa que me tirou nem sabia nada. Eu digo, não, tem aqui, ó, dei os nomes, passei, porque eu queria testes psicológicos de presente de Natal. Então, foi muito nessa questão da área da testagem que eu comecei do psicodiagnóstico, né? E claro que depois que tu começa com o psicodiagnóstico, tem tudo a ver com a jurídica, porque tu começa a entender como as pessoas funcionam, tu começa a ver os perfis, daí tu começa a associar, então, os perfis de cada um dos tipos de crime, e daí, né, com o tempo fui me direcionando mais para a área jurídica mesmo, mas o meu início foi em testagem. Testagem, legal, legal. E depois que você viu que existia esse universo da jurídica com a testagem, como que foi a tua inserção no meio jurídico mesmo, na psicologia jurídica? Essa é uma outra história, né, assim, engraçada, porque quando eu era pequena, né, meu pai primeiro era o procurador de justiça, né, então ele primeiro fez o direito, como eu disse, depois a psicologia. E naquela época, Marcos, era processo de papel, né, então era aqueles processos, assim, e lá tinha em casa pilhas e pilhas de processos, assim, e eu odiava aquilo, né, assim, porque meu pai ficava dando atenção para aquilo e não para mim e pro meu irmão, né. E eu sempre ficava com aquilo dos processos, e assim, era uma coisa que de fato eu não queria. Quando eu pensava, eu não queria pra mim. Aquilo que a gente tenta negar e não consegue. Daí, quando eu me formei, e logo que eu me formei, eu fui fazer meu doutoramento em Portugal, fui continuar meus estudos em Portugal. E quando eu voltei, meu pai já tinha os cursos de psicologia jurídica, e eu fui já dar aula num desses cursos sobre a parte de testagem. Era um curso para juízes e promotores, era para operadores de direito. E nesse curso tinha uma juíza que ela veio dizer que ela tinha muita dificuldade de entender qual era o propósito da psicologia jurídica, porque os laudos, os pareceres que ela tinha quando ela pedia trabalhos, eles eram sempre em cima do muro, sempre pouco conclusivos. E ela disse, então assim, eu pedi 1, 2, ela disse, eu não entendo muito a linguagem, para mim eles não são úteis. E isso me incomodou muito naquela aula, Marcos, assim, isso me deixou assim, nossa, mas então tem alguma parte aqui que a gente como psicólogo não está fazendo certo. Porque se eu tenho um trabalho que é para ajudar um advogado, um juiz, e daqui a pouco ele está me dizendo que ele pediu 2 ou 3 vezes esse trabalho e não conseguiu ver vantagem, tem uma coisa errada. Aí eu disse para ela depois, no final da aula, eu disse, doutora, se a senhora quiser, eu faço uma perícia de graça para a senhora, para a gente ver se de alguma forma esse trabalho lhe ajuda. E esse foi o meu primeiro trabalho na jurídica independente mesmo, que eu fui lá, era um caso de família, e daí eu disse, não, eu quero fazer um parecer, um laudo, né, na época, que ela veja que a psicologia faz diferença e que isso vai ajudar ela no trabalho dela. E, de fato, eu fiz esse trabalho para a doutora Kátia, na época, né, ela era da vara de família da Alto Petrópolis, lá no sul. Fiz esse trabalho para ela e trabalhei com ela 6 anos depois disso, né? Porque, de fato, ela viu ali que sim, que tinha uma forma, né, de os trabalhos da psicologia jurídica auxiliarem mesmo na tomada de decisão do magistrado. E foi a partir daí, então, que eu comecei. Então, fiz para ela, depois já, né, eram 2 varas. Então, comecei com ela, depois já assumi também a vara do lado, como psicóloga ali das 2 varas desse fórum. Fiquei praticamente 6 anos trabalhando ali, depois junto com uma psiquiatra forense também. E daí foi onde eu comecei a entender que esse trabalho podia, sim, fazer muita diferença, né? E daí comecei a levar aqueles processos para casa, então, porque daí como psicóloga, né, na época, começou a fazer os o papel do processos pai. saírem de papel, e daí eu levei, comecei como, né, o meu pai fazia, levar vários e vários processos para casa, então aquelas pilhas e pilhas de processos azulzinhos, né, hoje já é digital, a gente já não tem mais isso. Melhorou bem, né, ele é digital. Mas, enfim, não me vi livre dos processos em casa. Legal, legal. E nessa época você estava como
perita, no caso. Isso, exatamente. Nessa época, eu estava como perita do judiciário, né? Eu não era concursada. Existem duas formas da gente trabalhar como perito, né? Então, existem os peritos que são os peritos concursados através do concurso, do Tribunal de Justiça, né? E existem os peritos que são chamados, então, de alguma forma, são de confiança do juiz, que a gente chama. Tem uma lista que qualquer um pode se inscrever e eles, a partir de ali, ou de uma recomendação, eles podem selecionar, então, a partir dessa lista, que está auxiliada, tá imposta também no site do Conselho de Psicologia, né? Os psicólogos que têm essa capacidade de atuar na psicologia jurídica. Então, tem uma lista ali e eles podem escolher a partir dessa lista. Então, foi a partir dessa lista que ela pegou meu nome, claro, eu me ofereci, mas que ela acabou acatando meu nome, eu já estava nessa lista. E a partir dali, comecei a trabalhar diretamente. Então, ela tinha uma agenda na época, todas as peritas, eu ia todas as terças e quintas, então não era concursado, mas eu tinha ali, eu fazia em média 10 perícias por semana. Então, era terças e quintas, 5 perícias em cada dia, né, que a gente fazia. Era uma demanda super grande, assim, a gente tinha 10 dias para entregar as perícias, então era um envolvimento. E eu digo que ali foi realmente a minha escola, onde eu aprendi, né, na área de família, onde eu aprendi realmente tudo, porque não adianta, esse tipo de trabalho, muita prática, né? Então, e daí a gente tinha uma vantagem ali, Marcos, que é a questão de eu ter uma frente com a juíza muito tranquila. Então, assim, a gente eu subia pro gabinete dela, eu debatia, e isso fez uma diferença muito grande no trabalho, né? Então, porque a gente não era só um trabalho que eu entregava, mas que muitas vezes ela me chamava lá, não, Elise, vamos discutir, ou se eu ficava com dúvida, eu tinha toda essa liberdade. E eu acho que isso, Marcos, é o que a gente tem, assim, na diferença entre a psicologia a serviço do direito, né? Assim como uma mera ferramenta, e fazer psicologia jurídica de verdade, ou seja, construir essa ciência, né, que é a psicologia jurídica de uma outra forma, né? Na interação com o operador de direito, com o magistrado. Eu acho que essa ideia da transdisciplinariedade como uma fusão de conhecimento mesmo, não é assim, eu sei o que eu sei, tu sabe o que tu sabe, e quando a barreira do conhecimento aqui não atinge, eu te chamo e tu me diz. Não era isso que eu podia fazer lá. Foi uma experiência incrível, porque a gente podia construir saberes juntos ali, né? Eu aprender um pouco do direito, aquilo que eu precisava da visão dela, e ela aprender a psicologia, e juntos ali eu tive a oportunidade de criar isso. E eu acho que dessa forma até tira essa ideia de subjetividade, né? Porque acaba ficando muito mais direto, muito mais preciso, né? E até entender, assim, o que o juiz quer de fato. Porque ali eu tinha essa liberdade, né? Então, assim, às vezes o que a gente tem, o juiz nem sabe o que ele quer, às vezes. Ele pede uma perícia ou pedindo uma coisa que, às vezes, não é o que a gente pode dar, né? E daí a gente acaba frustrando as expectativas, né? Então, se criam expectativas que acabam não se conversando. Então, eu acho que nesse caso ali, né, nessa minha primeira experiência profissional, eu tive muita sorte, fui muito feliz. Primeiro porque eu estava trabalhando com profissionais incríveis, assim, né? Que entenderam realmente, passaram a entender o valor do nosso trabalho e estavam abertos para isso. Porque a psicologia jurídica, ela ainda é muito nova, né? Assim, a gente diz, a psicologia como profissão, ela é filha dos anos 40, né? A psicologia jurídica como especialidade, ela é dos anos 2000, Marcos. A gente está falando de uma pré-adolescente, né? Então, assim, a gente ainda tem uma história para construir. Diferente do direito, que é um velho ancião, né? Enfim, do direito romano, a gente tem o direito como uma trajetória, né? Então, o direito, ele é histórico, o direito, ele tem uma outra realidade, né? E a gente tem que fazer essa jovem e esse ancião se comunicarem, eles têm que se falar, né? E isso, às vezes, é difícil, porque o direito é reconhecido, ele é histórico, na linguagem, no coloquial, né? E a psicologia chega aí cheia de ideias novas, meio bagunçada, um pouco perdida ainda. E a gente está em construção, né? Exatamente. Quando a gente fala em psicologia jurídica, a gente está falando de 20 anos, né? Então, todo esse espaço que eu tive, né, junto com o magistrado, de poder subir na sala, de poder conversar, de poder trocar de ideias, né? Isso fez tanto com que eu me apaixonasse cada vez mais pela psicologia, como eu me sentisse atuante, né, nessa construção aí da psicologia jurídica, que ainda está engatinhando, porque a gente tem ainda muita coisa pela frente, né? Então...
falando de direito, muitos advogados, muitos atuantes do direito em si, eles desconhecem essa parte da psicologia jurídica, né? E da psiquiatria forense. Então, existe essa falta de ligação ainda que precisa ficar muito mais aberta, assim, né? A gente precisa falar muito mais da psicologia jurídica e da psiquiatria forense para poder atingir cada vez mais, né? Sem dúvida, Marcos. E aí, acho que existe uma coisa que é responsabilidade nossa, dos profissionais, né, que atuam nessa área. Primeiro, porque os operadores de direito, eles não têm obrigação de saber o que a gente pode oferecer, né? Então, assim, às vezes acontece de um advogado me ligar me pedindo uma coisa, tipo assim, Elise, eu preciso de um laudo de insanidade mental porque o meu cliente vai ser condenado e eu preciso... E eu, conversando com ele, entendendo um pouquinho, eu digo, não, para, doutor. Mas antes da gente chegar aí, tem vários outros serviços anteriores que a gente pode estar trabalhando no perfil criminal, no acompanhamento do depoimento especial, ou então, assim, na autópsia mental. E a gente, às vezes, a pessoa busca uma coisa e a gente oferece outras soluções que são bem mais interessantes, que eles ainda desconhecem, porque são produtos, né, muito diferentes ainda, exclusivos na maioria das vezes e poucos conhecidos. Ou então, até, às vezes, várias vezes eu tive um operador de direito, um magistrado, por exemplo, que diz assim, Elise, eu quero que tu me responda se essa criança foi ou não abusada. E daí eu vou dizer assim, olha, eu não tenho como te responder se essa criança foi ou não abusada. Então não serve pra nada. Não, eu não vou te responder se essa criança foi ou não abusada, mas eu posso te dar uma série de respostas para além dessas que vão ajudar na tua tomada de decisão para compreensão de se houve ou não esse abuso, né? Então, assim, e às vezes até a gente poder entender isso, poder ter essa liberdade de mostrar a serviço de quê que a gente veio, né? Poder mostrar realmente a utilidade de um bom laudo, de uma boa perícia, contestar as perícias, né? Então, assim, às vezes as pessoas... Eu comecei como perita judiciário, né, Marcos, como eu estava falando. Hoje eu não trabalho mais como perita, eu sou assistente técnico. O trabalho do assistente técnico, ele é completamente diferente. Sim. Por quê? Porque o trabalho do assistente técnico nada é mais do que contestar as perícias, né? O que é super delicado, porque, na verdade, tu tá ali não para ver se o trabalho do teu colega tá bem feito ou não, mas para poder mostrar outras percepções que eventualmente não foram consideradas naquele laudo pericial, né? E é um trabalho super delicado e que realmente, né, exige aí um conhecimento bem aprofundado, né? Então, eu sempre digo assim, o bom é a gente começar como perito, porque na perícia a gente é neutro, a gente não tem que defender tese, a gente só tem que entender, escutar as partes e a partir daquilo que a gente escutou, traçar um entendimento psicológico, né? Então, não é que é um trabalho mais fácil, mas a gente não tem esse lado, né, que o assistente técnico tem. Na assistência técnica, isso é um pouco diferente. A gente tem que ter muito conhecimento, porque a gente tem que assumir uma tese tecnicamente e para defender ela, ter o conhecimento para desfazer outras teses que já... existem, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente tem que ir mostrando para os operadores de direito, olha, o que a gente pode fazer, o que não dá para fazer, porque às vezes também me pedem coisas que eu digo, olha, não dá para fazer, né? Ou a gente até pode fazer, mas isso pode ser um risco para o teu cliente, ou não é o caminho mais interessante, e realmente criar. Então, hoje a gente tem serviços que há 3 anos atrás a gente não tinha, né? Por quê? Porque a gente foi criando, porque a gente foi construindo, modificando a forma de fazer, né? E também no campo jurídico, né? As doenças, elas surgem, elas mudam. Então, assim, há 20 anos atrás não se falava em alienação parental. Sim. Né? Hoje, a gente, né, vê alienação parental na maioria dos casos de disputa de guardas judiciais. Então, o que aconteceu? Não existia alienação parental antes? Não. De alguma forma, claro que existia menos divórcios. Então, as demandas, elas também vão se reciclando. Exatamente. E a gente tem que estar sempre, né, mudando, conhecendo, estudando e mudando essas perspectivas. E realmente, eu digo, essa frase é do professor Jorge, mas eu digo, né, porque eu acho que faz muito sentido. A psicologia forense, ela é uma ciência ainda por fazer. E a psicologia e o direito, eles têm que estar de mãos dadas para tornarem isso viável. Legal, muito bom. E aproveitando um pouco, conta como que foi a tua relação com a vida mental. Como que iniciou a tua relação com a vida mental?
Então, eu conheci o Dr. Eudes, né, em 2009, quando ele convidou o Instituto de Psicologia Jorge Trindade, onde eu estava trabalhando na época, para prestar uma assessoria em relação aos casos que teve num acidente da TAM. Né? Então, teve um acidente entre Porto Alegre e São Paulo, uma tragédia, enfim, muitas pessoas faleceram naquele acidente, e a Vida Mental tinha sido contratada para fazer a avaliação de se aquelas pessoas que estavam em tratamento ainda necessitavam de tratamento por conta das questões de luto ou não. E como era uma demanda de muitas avaliações, o Dr. Eudes não tinha como, né, enfim, ele pediu que ele contratou a parceria do Instituto naquela época para fazer, então, junto com ele, essas avaliações, e eu tive a honra de conhecê-lo e de, né, trabalhamos juntos naquele momento. Então, a gente estava falando em 2009, eu tinha acabado de voltar de Portugal, foi mais ou menos nesse momento que eu estava entrando aí como perita, que eu estava, né, profissionalmente me reinstaurando aqui no Brasil. E daí a gente começou a trabalhar, a gente fez esse trabalho juntos, depois fizemos alguns outros trabalhos, né, a gente tinha aí, se batia de vez em quando num congresso, né, pedia sempre auxílio, a gente do Instituto para a Vida Mental e vice-versa, e daí teve um caso especificamente que ele precisava de questões da psicologia do testemunho, né, que é um assunto que eu tenho bastante domínio, e ele pediu algumas supervisões. E daí, com essas supervisões, eu comecei a me reaproximar dele, né? Eu já trabalhava no Instituto há 24 anos, porque eu comecei no Instituto como secretária quando eu tinha 14. Então, eu estava, né, há 24 anos eu já trabalhava no Instituto. Tive a honra, né? Não posso dizer assim, quem começa num lugar desse já começa muito bem, então, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava, né, com vontade de conhecer outras, né, oportunidades, experimentar novos ares. Eu já estava vindo bastante para São Paulo, então tinha a intenção também de estar mais por aqui. E daí surgiu a oportunidade, ele me chamou para assumir essa parte, né, coordenar aí a psicologia jurídica, e aí fomos construindo essa ideia. Hoje eu tenho uma equipe de estagiários, né, que trabalha conosco, a gente está formando pessoas, a gente está, de novo, né, fazendo a psicologia jurídica acontecer, né, com o mestre da psiquiatria forense. Então, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha carreira. Muito bom, muito bom. E eu queria que você deixasse aqui pra gente uma ideia de como a psicologia jurídica ela é útil para o direito. Com alguns exemplos, se você quiser citar alguns exemplos, pode ficar à vontade. Como a psicologia jurídica é importante para o direito? A gente fala assim, a gente divide a psicologia em duas formas, tá? A gente tem a parte teórica, da construção teórica, que a gente chama da psicologia jurídica no direito, e a psicologia jurídica para o direito, que são duas coisas um pouco diferentes. Então, quando a gente fala na psicologia jurídica no direito, a gente está falando justamente desse conhecimento teórico. Então, ajudar, por exemplo, uma parte que a gente fez na construção da lei da alienação parental. Isso é a psicologia jurídica no direito, né? Ou seja, a gente está ali no direito aplicado, nas leis, nas normas, nas regras. O Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, por exemplo, né? Que hoje é o depoimento especial. Isso é a psicologia jurídica no direito, né? Então, naquilo que é o direito aplicado. E a gente tem a psicologia jurídica para o direito, no sentido da psicologia jurídica a serviço do direito. Então, quando a gente está falando, né, do nosso trabalho aqui dando vida mental, né, claro que a gente faz a psicologia jurídica no direito, porque a gente está sempre construindo teoria, ajudando juristas em N coisas, mas a aplicabilidade do trabalho é na psicologia jurídica para o direito, né? Então, a nossa contratação vem muito nesse sentido. E daí, Marcos, assim, a gente tem serviços nas mais diversas áreas. Então, a psicologia jurídica, ela não tem limites, né? Ela não tem limites porque a gente pode estar inventando aí, né? E criando, aplicando a teoria psicológica dentro do direito de N formas. Mas, assim, nas questões trabalhistas, né? Então, a gente tem as questões de doenças mentais no trabalho. Isso a gente atua muito, nexo de causalidade. Então, se uma pessoa doeu ou não por conta do trabalho. As questões de depressão, burnout, assédio moral, assédio sexual e todos os impactos que isso tem, por exemplo. A gente pode estar atuando na vara de família, né? Nas questões de guarda, de disputa, de alienação parental, então, de convivência, quais são as melhores modalidades de convivência. A gente vai estar atuando na área civil, nas questões de interdição, hoje é um pouco mais complicado, mas também dando ao projeto de vida, que é uma coisa super recente. Então, por exemplo, eu já trabalhei num caso,
aonde a gente teve um casal que tinha se casado, feito todo um projeto de vida, e eles iam justamente se casar. Era um casal evangélico, então eles só poderiam morar junto depois do casamento, e eles se programaram, compraram um apartamento, e acabou que o apartamento não ficou pronto, e eles então tiveram aí problemas e acabaram tendo casamento, mas não tinham a casa para ir morar juntos, né? E daí foram morar com os pais dela, enfim, toda uma situação aí imprevista por conta desse atraso, e a gente fez um trabalho em relação ao dano ao projeto de vida, porque existe um dano ao projeto de vida aí, desse casal jovem que tinha se planejado, se organizado, né, dentro das suas crenças, né, e que teve aí o seu plano, né, não possibilitado por uma questão. Então, são coisas que às vezes as pessoas nem pensam, né? Assim, nossa, tem espaço para psicologia aí, né? Então, a questão de cirurgias, de alteração de sexo, a questão... Hoje, nessas questões de gênero, a gente também pode atuar bastante. Então, a questão da adoção. Então, assim, na verdade, a psicologia jurídica, ela poderia se aplicar a muitas áreas do direito. Praticamente tudo, Às vezes eu brinco com os advogados, né, assim, que eu conheço, eu digo assim, não, me dá um problema de jurídico que a psicologia, de alguma forma, é capaz de ajudar a resolver, né? Então, eu diria que, assim, no civil, no trabalho, no crime, na família, claro que a gente tem os trabalhos mais óbvios, né? Então, assim, hoje, falar num depoimento especial, sem o acompanhamento de um assistente técnico... Né? Não tem assim, essa possibilidade, né? Não, assim, tem para aqueles que não têm recurso, mas também, né, isso é um outro ponto que eu acho que é muito interessante e que eu vejo que a vida mental, ela oportuniza, né? Porque a gente tem a sensação de que assistente técnico é para poucos. Assistência técnica, né, é para aquelas pessoas que têm muito recurso e que são serviços ainda que as pessoas, né, precisam ter muito recurso para poder obter, né? Um produto de luxo. E, na verdade, eu fico muito feliz e honrada em te dizer, não, que a vida mental, ela, né, ela tá aqui para ser assistente técnico, para oferecer assistentes técnicos àqueles que precisam, né? Então, dentro do possível, né, a gente fornece aí todas as facilidades para que todas as pessoas possam estar usufruindo desse tipo de serviço. Porque eu acho que é uma visão que a gente tem aqui na vida mental, que a assistência técnica seja para todos aqueles que precisam e que, na verdade, num processo judicial, né, nessas áreas, é quase todo mundo. Né? Basicamente. Muito legal. Acho que é isso. Eu vou pedir para o pessoal deixar nos comentários aí. Se quiserem fazer perguntas, a gente vai ter outras oportunidades de conversar com a doutora ainda. A doutora vai vir mais vezes aqui para falar com a gente. Então, deixem nos comentários aí dúvidas. Nos comentários também vai ter os contatos da Vida Mental para aqueles que quiserem aí entender um pouco mais, saber um pouco mais ou contratar a Vida Mental para algum serviço que vocês tenham. Na descrição aí, no comentário fixado, vai ficar os nossos contatos. As redes sociais da doutora também vão estar aí na descrição e no comentário fixado. E a gente retorna uma outra oportunidade aí com outros temas e aí sugestão de vocês também. Agradecer demais aí a oportunidade de poder conversar com você, doutora. É sempre um prazer gigantesco estar contigo. Obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo aí que também nos acompanhou, né? Assim, conhecendo um pouquinho da minha história, da trajetória. E realmente eu espero que isso que eu pude contar, né, aqui hoje sirva tanto para os profissionais que podem estar nos escutando, ou psicólogos, né, estudantes de psicologia, ou pessoas que tenham interesse aí em, de alguma forma, conhecer mais ou estudar a psicologia jurídica, né, e ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho melhor essa área que é fascinante, né? Quantas pessoas que a gente está aqui para auxiliar também, que precisam do nosso serviço, tanto do ponto de vista, né, dos operadores de direito, quanto os clientes, né, finais, como a gente diz, né, que infelizmente possam estar passando por alguma demanda judicial e que precisem, né, mas que sirva sobretudo para a gente poder justamente o que eu falei, né? Tá fazendo aí a psicologia jurídica, mostrando a importância disso e fazendo a psicologia jurídica crescer e amadurecer. Obrigada pela oportunidade, Marcos. Obrigado. E até mais.